Oi pessoal, dando continuidade aqui então à resolução dessa prova, já resolvemos o item A, que a gente viu que era linear, o item B, que a gente viu que era separável, e agora o item C. Bom, olhando aqui para o item C, claramente você percebe que se trata de uma equação homogênea, né? Claramente você percebe isso, porque aqui você tem grau 2, grau 2, grau 2, né? Mas olha só, ela é separável? Seguindo aquela estratégia nossa, não é separável. Ela é linear? Não é linear. Quando você coloca aqui o y em evidência, quem multiplica o y não depende só de x. Então, não é linear. Não é separável, mas claramente é homogênea. Se é homogênea, eu consigo transformar em separável. Ok? Depois eu analiso se ela é exata ou não. Mas já que eu estou vendo que ela é homogênea, eu esperava eu gostaria que vocês tivessem feito essa observação na prova. Vocês tivessem percebido que ela é homogênea e tivesse resolvido fazendo uma mudança de variável, tornando ela separável. Porque sempre que ela é homogênea, você consegue transformar em separável. Então tá, é assim que eu fiz a primeira alternativa de solução. Então, uma primeira alternativa de solução é perceber que ela é homogênea, transformar em separável, usar a técnica utilizada para resolver separável e depois voltar para a variável inicial, ok? Só achar aqui a questão. Onde está essa solução? Aqui já é a questão 2. É aqui, né? Isso, ó, 1C. Então, olha só. Coloquei aqui uma anotação em parênteses aqui, porque olhando aqui, né? Se o y for igual a x ou y igual a menos x, a derivada não está definida, né? Como a derivada não está definida sobre essas retas, as soluções não podem interceptar essas retas aqui, hein? Então, os pontos de intersecção aqui, eles separam então as curvas de nível nas soluções. Eu vou explicar melhor depois isso aqui no GeoGebra. Mas observe que como a derivada não está definida nesses pontos aqui, então a função não é diferenciável nesses pontos, né? A derivada não está definida, não é diferenciável. Beleza. Então tá, olha só. Ela claramente é homogênea, como eu já tinha comentado. Basta você substituir x por tx, y por ty aqui, e você vê que a f de tx, ty é igual a f de xy para todo t diferente de zero ali, ok? Tranquilo isso daqui, fácil de ver que é homogênea. O fato de ser homogênea garante que esta mudança de variável vai tornar a minha equação diferencial em uma equação diferencial separável nas variáveis x e v, né? E aqui lembrando que como o y que eu estou buscando é uma função de x, quando eu escrevo y igual a vx, esse v aqui ele também é uma função de x. Então, na hora que eu vou saber quem que é o y', qual que é a derivada de y com relação a x? É a derivada desse produto com relação a x, levando em consideração que o v depende de x, então eu tenho que usar a regra do produto para derivar. Então fica v' x mais v derivada de x, que é 1. É porque a derivada de x com relação a x, né? Tá aqui então. Então no lugar do y' eu tenho que colocar isso daqui, ó, na substituição. E no lugar do y eu coloco vx. Fazendo isso, eu consigo aqui eliminar o x ao quadrado, né? Coloco o x ao quadrado em evidência, corto e já consegui então separar as variáveis. Beleza? Ok, então vamos lá. Fazendo aqui algumas manipulações, né? Passo o v para cá, né? Junta aqui, escreve uma forma de quociente. Aí aqui separou as variáveis, então basta agora fazer a integração
em cada membro dessa equação. Então, aqui vou ter que fazer integral de v quadrado menos 1 sobre v ao cubo menos 3v dv. E a integral de 1 sobre x dx. Bom, eu tinha demonstrado em sala de aula, quando eu demonstrei que sempre que ela é homogênea, eu garanto que esta mudança de variável torna ela separável. Ao demonstrar isso, a gente desenvolveu uma fórmula. Então, sempre que ela é homogênea, a técnica de solução eu já poderia vir direto para cá. Porque aqui, essa integral aqui sempre vai ser integral de 1 sobre f de 1v menos v. Sempre vai ser isso daqui, né? Só que eu falei para vocês que, bom, você tem a alternativa de decorar essa fórmula. Como ela é homogênea, então a solução dela é dada por essa equação aqui e resolve a equação, já era. Ou você poderia fazer como eu fiz aqui. Substitui isso daqui na equação original, vem fazendo as continhas até chegar na equação separável e integrar dos dois lados. Então esse pedaço aqui, ó, você poderia pular se você lembrasse a fórmula, mas se você não lembrar a fórmula, faz esse desenvolvimento, que é o que eu aconselho a fazer. Eu sempre faço dessa maneira. Eu acho mais fácil de eu errar por não lembrar algum detalhezinho da fórmula tal. Eu prefiro então, eu sei o mecanismo, então vou lá e resolvo, ok? Beleza. Então chegou aqui, eu tenho que resolver essa integral. Aí eu resolvi essa integral aqui no rascunho, vou colocar a solução dela aqui para a gente ver. Bom, eu de propósito deixei esse menos 1 aqui porque é um gosto meu deixar sempre o coeficiente aqui da maior potência positivo. Então se for negativo eu coloco menos 1 em evidência e pronto. Porque agora eu vou chamar isso daqui de u. E aí olha só, se eu chamo de u v ao cubo menos 3v, o meu du é 3v quadrado menos 3. Colocando o 3 em evidência, isso aqui é 3v quadrado menos 1 dv. E olha só que sorte, eu tenho v quadrado menos 1 aqui no numerador. Se eu tivesse 3v quadrado menos 1, eu teria justamente o du. Aí ficaria 1 sobre o du. Mas é fácil colocar um 3 aqui. É só multiplicar e dividir por 3. Então, quando eu multiplico e divido por 3, eu tenho essa constante aqui, né? Junto com esse menos 1, ficou aqui o menos 1 terço, vezes essa integral. E essa integral é a integral de 1 sobre u du, que eu sei fazer essa integral aqui. Isso aqui é ln do módulo de u mais uma constante. Ok? Aí eu substituo de novo, né? Bom, u é v ao cubo menos 3v, substitui aqui e volto a resolver minha equação diferencial lá em cima. Então volto aqui, né? Voltei do rascunho, já entendi que a integral dessa função aqui é isso daqui. Mais um ln de módulo de x mais k. Mas esse k aqui, como você sabe que a imagem do ln são todos reais, né? Então qualquer constante é o ln de alguma outra constante, aí usa a propriedade do ln. Esse k pode vir multiplicando aqui, né? Isso aqui é uma coisa que vocês já estão carecas de saber. A gente faz isso aqui quase toda a aula, né? A gente sempre discute isso daqui. Ah, professor, posso tirar o módulo aqui? Nas aulas o senhor coloca kx ao invés de colocar módulo de x? Pode, né? Porque você já sabe que o seu x não pode ser zero. Você teve que o seu x estava no denominador agora há pouco ali. Então, o seu x não, ou ele é sempre positivo ou sempre negativo. Aí, dependendo do sinal dele, você joga na constante. Então, não tem problema. Só que eu preferi deixar o módulo aqui para fazer um outro argumento aqui embaixo, tá? Mas poderia. Não atrapalharia, não. Foi só uma questão de gosto agora. Tá bom. Então, vamos lá. Aí o que eu fiz aqui? Eu multipliquei toda a equação por menos 3, porque eu estou pensando em... Eu não quero aparecer uma raiz cúbica aqui, mas eu posso aparecer um cubo aqui, entendeu? Então, quando eu multiplico por menos 3, vai ficar um menos 3 aqui. E esse menos 3 eu uso a propriedade do ln, vem como potência aqui do módulo de x. Certo? Então, isso fica assim, ó, ln do módulo disso daqui igual a ln de k sobre x ao cubo. Ah, mas no k também não está menos 3, beleza. Só que uma constante elevada a menos 3 é uma constante. Aqui eu estou só olhando para a forma da solução, tá, pessoal? Isso aqui vocês estão carecas de saber também. Quando eu estou buscando resolver uma equação diferencial, eu quero uma família de
uma família de soluções, né? Então, esse K aqui, ele vai correr qualquer K positivo, ó, por enquanto, né? Para qualquer K positivo. Então, se eu faço aqui um K positivo, ele vai dar 1/3, ele continua sendo um K positivo, pô. Tá, beleza. Agora o que eu faço aqui, ó, vou multiplicar toda a equação por módulo de x ao cubo. Aí o produto dos módulos é o módulo do produto. Entrou aqui. E aqui eu faço uma argumentação para retirar esse módulo de vez, né? Que é o seguinte, olha só. Se o módulo dessa expressão é constante, é porque esta expressão é constante, certo? Suponha que o módulo dessa expressão seja 3. Então, essa expressão aqui só pode ser 3 ou menos 3. De qualquer forma, esta expressão é constante. Então, quando eu falo que estou buscando curvas, né? Então, para cada K eu vou ter uma curva de nível. Então, beleza. O que importa é isso daqui para mim. Para cada K eu tenho uma curva de nível. Aqui, esse meu K era só positivo. Agora, o que eu posso pegar K real. Tanto positivo quanto negativo. Só isso que muda, certo? Porque quando eu pego um K positivo aqui, então essa expressão aqui ou é igual a esse K positivo, ou então é igual a menos esse K positivo. É isso. Então, quando eu estou resolvendo uma equação diferencial, estou buscando uma família de funções. Então, olha só. Quando eu pego o K igual a um certo número aqui, K igual a 3, por exemplo, que eu tinha comentado. Né? Então, K igual a 3. Então, o que vai solucionar isso daqui? São todos os pontos do plano, tal que a equação é satisfeita. Isso daqui igual a 3. Ou isso daqui igual a menos 3. Eu tenho duas curvas de nível para esta função aqui, ó, sem o módulo. Que é quando isso daqui é 3 e quando isso daqui é menos 3. Só isso. Beleza? O que importa é que se o módulo disso daqui é constante, é porque isso aqui é constante. Né? Porque isso aqui ou é positivo, que vai ser a própria constante, ou é negativo, vai ser menos K é K também. Pô. Então, beleza. Todo mundo, a gente sempre discute isso daqui em sala de aula. Acho que ninguém tem dúvida mais sobre isso. Eu sempre insisto, mas agora eu acredito que ninguém tem dúvida, né? Só vou ter certeza depois que eu corrigir a prova, né? Mas estou confiante. E aí, beleza, isso aqui é a forma que você vai deixar a solução, porque como não é um problema de valor inicial, você não consegue determinar com essa constante, não consegue determinar o domínio preciso aqui de cada solução. Você então dá as curvas de nível, que são curvas que contêm os gráficos das soluções. É isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa questão de uma outra maneira, porque aqui eu usei o fato de que ela é homogênea, usei uma mudança de variável, transformei em separável, resolvi. Depois que eu resolvi, eu voltei para a variável. Então lembra que no lugar do v eu voltei para o x sobre y. E consegui aqui uma expressão envolvendo x e y. Beleza. Tá? Posso parar aqui e está resolvido. Só precisava ter feito isso na prova. Porém, tem uma outra estratégia. Pode ser que você não percebeu que é homogênea, ou pode ser que você goste mais de resolver vendo se é exata ou não. Porque essa aqui ela é exata também. Né? Não é toda homogênea que é exata. Né? Toda separável é exata, mas toda homogênea é exata? Não, não é toda homogênea que é exata. Mas essa questão aqui da prova era. Então, olha só o que acontece. Uma solução alternativa. Eu tinha que y' é 2xy sobre y quadrado menos x quadrado. Passa multiplicando aqui, certo? Que eu quero deixar naquela forma m mais ny' igual a zero. Ok? Então agora passo daqui para cá e chego nessa forma. Bom, se a derivada de m com relação a y for igual à derivada de n com relação a x, ela é exata. E neste caso isso acontece. Porque a derivada de menos 2xy com relação a y é menos 2x. E a derivada parcial aqui, tá, pessoal? Estou fazendo a derivada parcial. Quando você verifica se é exata, você tem que fazer a derivada parcial.
Então, a derivada parcial de y ao quadrado menos x ao quadrado com relação a x é menos 2x. Porque daí com a derivada de y ao quadrado com relação a x, derivada parcial é zero. Certo? Beleza. Então ela é exata. E agora? Bom, se ela é exata, isso significa que existe uma função f de x, y, tal que a derivada parcial da f com relação a x é m, e a derivada parcial da f com relação a y é n, e as curvas de nível dessa f são soluções dessa equação. Porque quando você encara a y em função de x e faz a derivada de x levando em consideração que y depende de x, igual a zero, mesma coisa que fazer a derivada dessa função com relação a x, não derivada parcial, derivada com relação a x dessa função é igual a uma constante. Se a derivada com relação a x é zero, é porque é uma constante. Então você vai estar, se você percorrer a curva, uma curva de nível, que é onde essa função é constante, se você percorrer essa curva, a derivada dela com relação a x é zero. Porque daí o parâmetro dessa curva aqui é x, tá, pessoal? Estou pegando y como dependendo de x. Que é o que a gente busca, né? A gente busca uma y de x aqui. Beleza. Isso aqui eu já discuti muito em sala de aula, eu acho que vocês estão carecas de saber também. A estratégia de solução é de recuperação da f. Eu sei que a f satisfaz essas duas equações. A derivada da f com relação a x é m. Então eu uso essa primeira equação para construir a f da seguinte forma. Integra m com relação a x. Quando eu integro m com relação a x, eu encontro uma função que quando eu derivo com relação a x me dá m. Então aqui eu fazendo a integral de m com relação a x, m é menos 2xy, integral disso daqui, então integral de x é x² sobre 2, né? Mais uma constante. Então aqui corto 2, fica menos x²y, mais uma g de y, né? Tá aqui, ó. Então a minha f de xy é assim, ó, já descobri um pedaço da minha f de xy. Falta descobrir esse pedaço aqui. Só que até agora eu só usei uma equação. Quando eu usar outra, eu descubro esse pedacinho. Até agora eu descobri funções que quando eu derivo com relação a x, quando eu faço a derivada parcial com relação a x, me dá m. Porque ó, deriva com relação a x, derivada de g de y com relação a x é zero. Derivada parcial com relação a x é zero. Certo? Então olha só, esse pedaço aqui tem que ter. Agora esse daqui eu ainda tenho que descobrir quem que é. Eu não sei quem é o g de y. Só que eu não usei essa equação ainda, então eu vou usar ela agora. Ó. Quando eu derivo a f com relação a y, tem que dar n. Tem que dar isso daqui, ó. y² menos x². Só que derivando isso daqui com relação a y, isso é menos x² mais g' de y. Quando eu igualo com y² menos x², elimino o x², fica que g' de y é y². Bom, então g de y é integral com relação a y disso daqui, ó, que é y² sobre 3 mais uma constante. Então eu pego esse pedacinho que eu descobri, coloco aqui e completo a minha f. Então agora eu descobri uma f, tal que uma função de duas variáveis, tal que a derivada parcial com relação a x é m e a derivada parcial com relação a y é n. E essa função de duas variáveis tem como curvas de nível, quer dizer, as curvas de nível dessa função contêm os gráficos das soluções da equação diferencial. Então, olha só, como que é a família de soluções? São curvas de nível dessa função aqui, ó. Certo? Ah, mas não está do mesmo jeito. Não está, mas é só multiplicar por 3 que chega. Multiplica por 3 aqui, ó, pronto, ficou y² menos 3yx², que é o que eu tinha, igual a uma constante. Ah, mas aqui é k, multiplicou por 3, não tinha que ser 3k? Bom, se você quiser colocar 3k, põe, mas não precisa, tá? Porque quando eu tô... Quem entende o que está fazendo, quem sabe que você está buscando uma forma para a solução, sabe o seguinte, bom, se isso daqui é constante, 3 vezes isso também é constante, certo? É isso.
Essa constante aqui vai poder ser qualquer real. Eu vou correr os reais dessa constante aqui. Para cada constante eu vou ver que curva que vai aparecer lá, pô. Certo? Se eu colocar 3 vezes k, quando eu correr o k aqui, 3 vezes k é uma constante, eu vou ver que curva que vai aparecer. Beleza? Bom, espero que esteja bem claro isso daí. Agora que vocês já viram duas maneiras de resolver a equação, eu vou lá no GeoGebra, plotar o campo de direções e o gráfico da função. Só que dessa vez eu já deixei preparado lá, tá, pessoal? Que eu tinha errado no vídeo, eu tive que fazer o vídeo tudo de novo, então daí eu já deixei preparado. Então só vou dar Alt Tab só para mostrar, ó, errei de novo aqui. Só para mostrar aqui como que ficou. Bom, então tá aqui a derivada, né? Então y' é 2xy sobre y² menos x². Aí isso aí me dá o campo de direções, certo? Por que eu coloquei essas retinhas aqui em vermelho? Porque essas retas em vermelho, os gráficos das soluções não podem interceptar elas, porque sobre essas retas em vermelho, a derivada não está definida. Porque olha só, tem no denominador aqui y² menos x². Então a derivada não está definida aqui. Como a derivada não está definida aqui, as minhas soluções não vão poder interceptar isso daqui. Então isso daqui vão ser separadores aí nas curvas de nível, né, das soluções. Já vou explicar quando eu colocar aqui a família de soluções. E a família de soluções é dada pelas curvas de nível dessa função aqui. Então eu vou colocá-las aqui e pronto. Ó. Então o que significa? Vamos pegar essa curva de nível aqui ó, que eu estou passando o mouse. Ó. Isso daqui é uma curva de nível, certo? Só que essa curva de nível aqui, ela não por exemplo, a solução de um problema de valor inicial. Certo? Só que por quê? Mesmo porque não é nem função, né? Se eu pego aqui, por exemplo, eu pego x igual a 4, ó, eu tenho uma resposta aqui, aí se eu continuo, ó, eu vou ter uma outra resposta lá. Certo? Então, uma parte dessa curva de nível é a solução de um problema de valor inicial. Aí, continuando aqui, essa outra parte é a solução de outro problema de valor inicial. Então, dependendo do ponto que o problema de valor inicial dá, você tem uma parte da curva como sendo sua solução. Ok? Mesmo que toda essa curva aqui seja a curva de nível relacionada à mesma constante k. Então, tem uma constante k que vai me dar essa curva de nível aqui. Mas não é a curva de nível completinha que é uma função. Porque nem sempre uma curva de nível é uma função. Então, você tem que pegar as partes que são funções e para cada condição inicial, você vê qual dessas partes vai ser a solução do seu problema de valor inicial. Como aqui é só quero plotar família de soluções, aqui eu tenho uma solução, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra solução, aqui eu tenho outra, então eu ploto assim. Beleza? E essa aqui não é a família toda, tá, pessoal? Eu escolhi aqui, ó, constante de... deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Peguei ó, de menos 1000 a 1000, de 50 em 50. Porque se eu pegar menos de 50 em 50, fica muito, muito pertinho uma curva da outra, não dá para perceber, não fica tão bonito. Então você sempre tenta escolher aqui um intervalo para constante e o passo que essa constante aqui varia para que fique visualmente legal, certo? Se você deixar um passo aqui muito pequeno, vai ficar muito, muito espremido. Por exemplo, vou colocar aqui ó, de menos 1000 a 1000, mas vou colocar de 1 em 1. Então eu quero pegar a curva de nível do menos 1000, do menos 999, do menos 998, do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, até o 1000. Então eu vou pegar todas essas curvas de nível aí. Então eu vou colocar passo 1, o que vai acontecer? Vou dar um Enter aqui. Acho que já deu Enter, ele está até pensando. Até travou aqui o computador. Ó. Pronto, me ferrei. Travou o computador, inclusive, tá vendo? Ai, ai, ai. Travou. Eita. Bom, é que eu estou fazendo várias outras coisas aqui também.
Eu tô gravando o vídeo, mas além de gravar o vídeo, tô rodando vários programas aí. Tô rodando um programa no Freematic que já tá uns 2 dias calculando aí algumas coisas, mas é, bom, vou parar o vídeo por aqui então. Depois eu termino com as outras questões